Pessoal, gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos vocês. Um agradecimento especial para, deixa eu ver aqui, Júlia, o sobrenome. Eu estava dando uma olhadinha aqui. Isso, Júlia Gomes Fernandes Polido, mais conhecido como Júlia. Júlia é uma querida amiga médica oftalmologista. Eu só queria relembrar um pouquinho do teu currículo, Júlia. Se eu errar, você me corrija, tá bom? Tá bom. A Júlia, você fez graduação lá na Santa Casa de Vitória. Isso. Aí a Júlia veio para São Paulo, fez a residência e o mestrado dela no servidor público estadual. Uma curiosidade, Júlia, quando eu vim para São Paulo há 26 anos atrás, naquela época, minha faculdade de origem tinha convênio com o servidor público estadual. Então, Sim. minha primeira casa hospitalar aqui em São Paulo foi o servidor público estadual, e eu tenho um carinho muito grande pelo servidor público. Aí, em seguida, a Júlia foi lá para a Escola Paulista de Medicina, não é isso, Júlia? Isso. Começou o doutorado dela em algum ano, e a Júlia, assim, pessoal, tem estudado bastante crosslink, que hoje é o tema principal da nossa live, né? E por isso nós convidamos a Júlia para bater um papo conosco, tá bom? Então, assim, pessoal, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês, por ter escolhido esse tempo para estar conosco. Lembrando que a nossa preocupação aqui, Júlia, basicamente é uma. Sempre compartilhar experiência e conhecimento de qualidade com a nossa audiência. A maioria da nossa audiência é formada por pessoas não médicas, né? Claro que tem alguns colegas médicos que acabam aderindo à nossa live, bate-papo, conversa, mas a grande maioria de pessoas não especialistas, tá? Então, é um bate-papo bem formal, é uma linguagem bem simples. A gente só quer levar conhecimento, informação de qualidade para a nossa população. E eu queria lembrar, pessoal, que junho é considerado junho violeta, é o mês de conscientização do ceratocone. A gente vai conversar um pouquinho com a ajuda da Júlia sobre o ceratocone. Em seguida, a gente vai conversar propriamente sobre o crosslink, que hoje tem sido tema de muito estudo. A Júlia tem se debruçado, acho que desde 2013, né, Júlia, que você tem estudado bastante. Comecei em 2012, na verdade. Na verdade, então, a Júlia tem 10 anos acompanhando a história do crosslink. Então, a Júlia tem muita coisa para compartilhar com a gente sobre o crosslink. Mas, Júlia, a gente vai fazer algumas perguntas bem simples inicialmente. Um bate-papo bem formal, eu vou te perguntando, algumas coisas eu vou acrescentando, outras coisas você vai tocando a bola para frente, tá bom? Sim, já. Júlia, uma pergunta bem simples, que inclusive está aí no fundo da sua tela. Sim. Fala para a gente, Júlia, o que é ceratocone? Vamos lá. Muito antes de tudo, né, eu queria agradecer o convite, é um prazer enorme estar aqui hoje, falando desse assunto que eu amo, e que tem 10 anos, até mais que isso, que na verdade que eu me debruço sobre a especialidade de córnea, né? E o crosslink é uma paixão, e vou falar um pouquinho para vocês aqui o que é o ceratocone, né? Essa foto aqui é uma foto para poder ilustrar para vocês o que é a córnea. Então, a córnea ela é a tampinha do nosso olho. Se você parar para pensar num vidro de relógio, é isso aí, é essa parte transparente que está aqui atrás. Tá certo? Isso, então, perfeito. O ceratocone ele é uma doença da córnea. E o que acontece com a córnea que tem ceratocone? É como se fosse uma córnea mais frágil. Ela é mais biomecanicamente instável. Então, para vocês entenderem o que vai acontecendo, devido a essa fragilidade, a córnea vai se tornando mais curva e um pouco mais fina. Isso vai levando a uma alteração do grau de óculos do paciente e, com isso, uma alteração da visão. Se eu tiver errado, né, você me fala e o palavreado eu estou tentando falar de uma forma mais simples possível para todo mundo estar entendendo. Júlia, excelente sua definição, viu, pessoal? Exatamente isso. Essa partezinha do olho, pessoal, mais anterior do olho, a córnea vai ficando pontuda, barriguda, afinada. Isso gera o que a gente chama de astigmatismo irregular, e a principal característica disso é vista embaçada. O paciente simplesmente enxerga bem. Muito bem. Júlia, quais são os principais sinais e sintomas quando, na tua prática, no dia a dia, quando você recebe o paciente no teu consultório, o paciente diz, olha, doutor, eu estou sentindo isso, aquilo, você já pensa em ceratocone? Isso. Então, uma das características, né, do ceratocone realmente é o borramento da visão, é o embaçamento da visão. É como se você perdesse nitidez e você começa, às vezes, a fechar um pouco o olho, fazer uma fenda no intuito de tentar melhorar a visão. Pode acontecer também uma sensibilidade maior à luz, a luz começa a incomodar, você pode ver halos,
borrões na visão e também troca frequente do grau de óculos. Então, uma pessoa que às vezes vai numa consulta de rotina, no dia a dia, e todo ano seu grau está aumentando, isso precisa ser investigado. Não pode passar despercebido, né, por um oftalmologista até simples. Ah, aumentou meu grau, isso é normal? Às vezes não é normal. Pode ser o início de um ceratocone. Então, muitas vezes, no início, é até difícil a gente diagnosticar. Você pega uma criança, né? A gente sabe que o ceratocone é uma doença que aparece de forma assimétrica. Normalmente começa um olho primeiro que o outro. E o que acontece? Às vezes essa criança não vai ter sintoma nenhum. Quando ela vai ter sintoma é quando o outro olho começou a ficar ruim. Aí que ela vai começar a ter dificuldade na escola. E muitas vezes, eu acho que todo mundo que faz, né, ceratocone, mexe com criança, vê. Ela chega no seu consultório, um olho já está muito grave, porque não foi diagnosticado precocemente. Então, ir anualmente ao oftalmologista, principalmente na infância, né, toda a idade escolar, é muito importante, porque é nesse momento que a gente vai conseguir diagnosticar precocemente a doença. Júlia, perfeito, excelente. Eu só queria reforçar alguns comentários super importantes teu. A principal, realmente, sintoma do ceratocone realmente é a vista embaçada. Na maioria das vezes, esses pacientes geralmente têm alergia associada. É muito comum, então, o paciente coçar. Depois eu vou pedir a opinião da Júlia sobre essa questão do paciente coçar. E você tocou também no assunto importante que a gente tem falado reiteradas vezes nas nossas lives, todas as quartas-feiras à noite. Pessoal, a primeira consulta oftalmológica na vida do indivíduo é na maternidade. Nos dias atuais, ninguém pode sair da maternidade sem fazer o teste do olhinho vermelho, tá bom? Aquilo ali é um teste muito importante para a gente, por exemplo, tentar detectar se tem alguma alteração. Tanto é que nós também já tivemos uma live esse ano, a gente falou sobre retinoblastoma e veio muito à tona essa questão, porque um casal de apresentadores tiveram a coragem de expor um dilema familiar, que é, na verdade, com a intenção de levar também informação e conscientização sobre esse problema. Então, assim, primeiro consulta oftalmológica na maternidade. Se nada acontecer, pelo menos uma vez por ano, você tem que passar com o seu médico oftalmologista. Pelo que a Júlia falou, às vezes você é portador de uma doença como ceratocone, e como a doença por natureza ela é bilateral, mas ela é assimétrica, um olho acaba tentando, entre aspas, compensar o outro. O indivíduo pensa que está tudo bem, quando na verdade não está. E aí, quando vai procurar assistência médica, o outro olho, que em teoria seria o bom, pode também ser acometido e está no estágio avançado, aí já fica mais limitado os tratamentos, tá bom? E só reforçando outra coisa, Júlia, que a gente tem falado todas as nossas quartas-feiras. Pessoal, o único profissional no território brasileiro responsável pela saúde ocular é o médico oftalmologista. É aquele que está treinado e habilitado para tratar da saúde ocular, não é outro, tá bom? Então é isso aí, Júlia, vamos dar continuidade. Quando a gente pensa, então, em causas de ceratocone, você conseguiria destacar algumas coisas que estão responsáveis? O pessoal fala de questão de herança genética, predisposição natural e essa história de coçar o olho. Fala para mim, por gentileza, como é que você entende essa história? Vamos lá, é um pouquinho complexo, né? Etiopatogenia, né? A causa do ceratocone às vezes é multifatorial, até hoje não se sabe muito bem. Tem fatores genéticos envolvidos, né? Então, se você tem história familiar, alguém da sua família que já fez um transplante de córnea, tem ceratocone, é importante você passar com o oftalmologista, fazer o exame correto para ver se você tem, ou às vezes até uma chance de ter. O ato de coçar os olhos, né? A gente sabe que a alergia ocular, pelo processo inflamatório crônico que causa na superfície do olho, está relacionado a uma maior predisposição, uma maior chance de você desenvolver o ceratocone. É lógico que você também tem que ter a predisposição a ter isso. A gente sabe, né, estudos já mostraram que só você coçar o olho, se você não tem essa predisposição, não quer dizer que você vai ter, mas a gente sabe que coçar os olhos, ninguém deve coçar os olhos. Então, a campanha que existe até, né, do Junho Violeta, é isso. Hoje é o primeiro dia do mês de junho, então eu tô até de violeta aqui para poder comemorar. Você está vestindo a caráter, é isso mesmo. Estou a caráter, né, para fazer eu acho que é muito importante conscientizar as pessoas que os olhos não devem, né, a gente não deve nunca coçar nossos olhos. Se seus olhos coçam,
você tem que saber o motivo disso, você tem que procurar o seu médico oftalmologista e ver por que que está coçando e tratar, porque o olho a gente não deve coçar de forma nenhuma. Então, realmente, assim, tem várias causas que podem levar ao ceratocone, mas não tem nada assim, você tem isso e por causa disso você vai ter, não é assim. Então, o ceratocone realmente existe, a gente sabe que hoje em dia é uma doença inflamatória, que no passado achava que não era. Então, você tá com o seu olho sempre inflamado, coçando, então, seu olho tá sempre vermelho. Isso também é um motivo para você estar procurando o seu oftalmologista, porque também não é normal, tá certo? Joia, perfeito, Júlia, excelente. Vamos falar um pouquinho de diagnóstico. Então, o paciente chega no teu consultório, doutor, eu estou com dificuldade para enxergar, meu olho está coçando um pouquinho. Aí você coloca aquele pacientinho sentadinho, para ver aquelas letrinhas. Depois você coloca ele sentadinho no outro aparelhinho. Como é que você faz na tua rotina? E quais são os exames complementares que você costuma pedir? E se esse exame realmente te ajuda a dar o diagnóstico, como é que você segue com esses pacientes? Então, no exame oftalmológico de rotina, a gente já começa a desconfiar do ceratocone quando você já vê que o paciente tem um grau um pouco mais alto ou de miopia ou de astigmatismo, que são tipos de grau de óculos. Então, já são pacientes que você tem que suspeitar e talvez mereçam fazer um exame que a gente chama de topografia da córnea. É como se fosse um mapa, uma foto da sua córnea que vai mostrar a curvatura dela para ver se ela é regular ou não. E se esse astigmatismo é normal ou não. Então, no meu dia a dia, né, se o paciente tem alguma dificuldade para enxergar mesmo, a gente colocando o grau correto de óculos é algo que chama muita atenção. Ou paciente que coça muito os olhos, que é alérgico, ele merece essa investigação, até para a gente poder fazer esse acompanhamento, principalmente se ele for uma criança, se ele não vai desenvolver esse ceratocone. Pelo que eu já falei antes, quanto mais precoce a gente diagnosticar o ceratocone, melhores são os resultados do tratamento. Mais coisa a gente vai poder fazer por esse paciente para manter a visão dele boa. Então, o diagnóstico precoce é fundamental e, na verdade, só o oftalmologista vai poder fazer esse diagnóstico. Isso, perfeito, excelente. Muito bem, Júlia. Então, a gente recebeu o paciente, a gente formulou um hipótese diagnóstica, a gente pediu um exame complementar e agora a gente vai tratar. Finalmente, a gente vai entrar no tema da nossa live. Você falou um pouquinho de introdução. Sim. E a gente sabe que a gente pode tratar do ponto de vista clínico e do ponto de vista cirúrgico, tá bom? Do ponto de vista clínico, a gente tem algumas opções. O óculos, geralmente, pode ser uma opção, se por acaso a doença estiver no estágio muito inicial, né? Mas a gente sabe que a lente de contato hoje é um grande parceiro nosso para a gente tentar, pelo menos temporariamente, tentar organizar a curvatura um pouco irregular, dependendo do estágio da doença, né? Lembrar também da importância de usar alguns colírios que vão tratar as alergias que estão associadas. É mais ou menos isso que a gente faz do ponto de vista clínico. Mas aí a gente vai falar de tratamento cirúrgico. E a gente tem várias opções de tratamento cirúrgico, só que hoje a gente vai focar nossa atenção em crosslink. Júlia, fala pra gente o que é crosslink, gente. Que história é essa de crosslink, Júlia? Explica pra gente o que é isso. Vamos explicar. Então, o crosslink surgiu já há algum tempo, né? E o meu estudo veio nessa em tentar ajudar crianças. Na época era, nossa, vamos fazer crosslink em criança. Então, vou falar para vocês o que é crosslink. Então, o crosslink é uma cirurgia, na verdade, que ela é até simples, mas não é simples, né? Toda cirurgia tem seu risco. Mas é uma cirurgia que o benefício dela já se provou ser enorme em impedir a progressão da doença. Então, qual que é o objetivo do crosslink? É ele enrijecer a córnea. Então, lembra que eu falei lá no início? Você um pouquinho? Lógico. Desculpa, Júlia, você trocou no assunto importante, porque fica dúvida. Então, se eu faço esse tratamento, eu não estou curando a doença, eu estou diminuindo a velocidade de progressão, é isso mesmo? Então, vamos lá. O ceratocone realmente não tem cura. Tá? Então, ele é uma doença que, por mais que você faça o crosslink, para o resto da sua vida você vai ter que acompanhar. A gente sabe hoje que o crosslink, ele segura a doença, impede a progressão, mas isso não acontece em todo mundo. Quanto mais precoce começa a doença, quanto mais novo é o adolescente ou a criança,
maior a chance desse tratamento não durar por tanto tempo. Então, pode ser que depois de uns 5, 7 anos que ele fez o tratamento, a doença volte a progredir, às vezes até antes. Então, por isso que mesmo que você faça o crosslink, o acompanhamento anual, estando estável a doença, né, após o procedimento, ele é super importante. Por quê? Porque a doença realmente não tem cura. Tá, perfeito. Vamos pensar então assim, quando é que você indica crosslink? Porque a gente está voltando nossos olhos para a ceratocone, que é o beta, o violeta. A gente sabe que o crosslink também pode ser indicado em outras condições. Eu queria só que você mencionasse essas condições para a gente lembrar para a nossa audiência. Mas lembrando que o nosso foco é ceratocone. Tá bom. Então, hoje, basicamente, o crosslink é para o ceratocone. A gente pode usar também para poder fazer tratamento de alguma doença infecciosa da córnea. Tá, também pode usar o crosslink, mas realmente o maior foco é para impedir a progressão da doença. Então, o crosslink ele não vai melhorar a visão, ele pode até melhorar um pouco no início, mas o objetivo dele é o quê? É enrijecer a córnea, ele vai fazer ligações covalentes na córnea e deixar essa córnea mais dura realmente. Isso é um processo, na verdade, que acontece naturalmente na nossa vida. O que é a cirurgia? Ela vai acelerar esse processo para que a córnea fique mais rígida. Então, a gente sabe que a córnea do adolescente, da criança, ela é uma córnea mais frágil. Quando a gente vai ficando mais velho, a nossa córnea naturalmente vai ficando mais rígida. Tanto que ceratocone, em época de progressão, maior gravidade da doença, é quanto mais novo você é. Não que não possa aparecer depois. Na verdade, ceratocone pode aparecer em qualquer idade da vida, mas ela é muito mais comum e muito mais agressivo em pacientes mais novos e mais jovens. Perfeito, muito bem. É isso aí mesmo. Vamos pensar um pouquinho, assim, de maneira bem simples, Júlia, com relação à técnica cirúrgica. O que é que a gente costuma fazer? Você comentou a rotina. Então, a gente remove, geralmente, a primeira camada, mecanicamente, a primeira camada da córnea. Aí vai pegando colírio, certo? Fala pra gente um pouco como é que você faz a sua técnica cirúrgica. Então, vamos lá. É uma cirurgia sempre que a gente faz dentro do centro cirúrgico, tá joia? É só com colírio anestésico. É uma cirurgia que a gente chama que é na superfície do olho, ela é na parte da frente do olho. E o que a gente vai fazer? A córnea, ela tem várias camadas. A camada mais externa dela é igual à nossa pele. Então, a gente vai fazer uma raspagem para tirar essa primeira camada, que ela vai crescer novamente, para poder o colírio, né, que precisa pingar, que é a riboflavina, penetrar dentro da córnea. Essa penetração é super importante para que a luz que a gente vai fazer, ela faça essas ligações junto com essa medicação. Então, é uma cirurgia. Hoje, na verdade, tem várias técnicas de crosslink. Não sei se vai ser o intuito dessa live de hoje, mas vamos caminhando, entendeu? Mas a gente pode falar de todas as técnicas aí, porque o crosslink, nesse tempo todo, assim, nesses 10 anos que eu tenho de experiência, ele foi evoluindo e hoje existe até técnicas que a gente faz mais rápido e com o mesmo, na verdade, já tem os estudos mostrando que tem a mesma eficácia até do que a gente fazia no passado, que demorava mais tempo na cirurgia. Então, é uma cirurgia segura, é uma cirurgia que durante o procedimento o paciente não sente dor nenhuma, ele vai estar com colírio anestésico, você pode fazer também uma leve sedação para ele ficar tranquilo. Durante todo esse meu estudo eu operei várias crianças, é super tranquilo, não sente dor durante o procedimento. E o pós-operatório é que a gente tem que estar sempre cuidando, usando bastante colírio, e a gente vai chegar lá. Vamos devagarzinho. Chegar lá. Vamos devagarzinho. Então, não, tranquilo. Então, a gente remove mecanicamente, em geral, a primeira camada da córnea, vai pegando bastante colírio anestésico, e tal, da ultravioleta, que tem o aparelhinho, e emite ultravioleta, bate na vitamina, e aí vai fortalecendo a córnea, correto? Correto, isso aí. Vamos pensar, então, pós-operatório. Depois, Júlia, a gente vai falar um pouquinho sobre as variações das técnicas, tá?
Tá Então, joia. terminou a cirurgia, a gente costuma colocar uma lente de contato curativo, não é isso? Isso, exatamente. Acabou a cirurgia, fez o tempo da luz ultravioleta, a gente vai pingar colírio antibiótico e coloca uma lente de contato. Essa lente ela fica no olho do paciente por um período de 5 a 7 dias, que é o tempo de quê? De ocorrer essa cicatrização daquela raspagem que a gente fez. Então, no próprio consultório mesmo, a gente remove essa lente, não tem problema nenhum, não tem dor para remover, e a gente vai fazer a avaliação para ver se está tudo cicatrizado. Normalmente, com 6, 7 dias está tudo cicatrizado e o paciente já fica sem lente, mas mesmo assim ele vai ter que usar bastante colírio nesse início e fazer um acompanhamento de perto com o seu médico. Joia, perfeito, excelente. Então, lente de contato terapêutico, um pouquinho de antibiótico para evitar infecção, anti-inflamatório para Isso, diminuir a inflamação, usa um pouquinho de lubrificante. Tem alguns pacientes que isso. podem fazer uso ou não de compressinha gelada, vai depender muito do Ajuda. desconforto. Ajuda bastante. Tem algumas vezes que a gente precisa dar algum remédio por boca também para o paciente, Isso um aí. pouquinho mais de analgésico, anti-inflamatório, muito bem. Depois de mais ou menos uma semaninha, o paciente remove então a lente de contato. E aí, Júlia, sabe por quê? Eu estou fazendo essa pergunta porque é muito comum os pacientes perguntarem coisas do dia a dia, principalmente as meninas. Sim. Quando é que eu posso voltar para a minha rotina de trabalho, de estudo, de lazer? Quando é que eu posso ir para o cabeleireiro para fazer os tratamentos normais? Eu posso, coisas simples do dia a dia, tá? Que a nossa audiência está Sim. perguntando. Quando é que eu Sim. posso, por exemplo, fazer cílios postiços? Eu posso praticar esporte de contato, esportes aquáticos, Sim. esportes radicais, esportes aéreos. Ah, fala esse purpurri, fala pra gente como é que você Vamos lida com lá. essas demandas no pós-operatório. Sim, é pergunta muito boa. Essa é uma pergunta de rotina do nosso É dia a de rotina. dia, né? É. Exatamente. Então vamos lá. A primeira semana após o procedimento, ela é a mais importante, porque é a semana que o nosso epitélio está aberto, então existe um risco de infecção. Então é muito importante que nessa semana a gente tenha os cuidados adequados e a gente evite qualquer coisa que pode levar a um risco de infeccionar essa cirurgia. Então você não pode fazer nenhum esporte aquático, você não pode fazer nenhum esporte também que você vá se expor ao sol, ir para a praia, piscina, até academia, na verdade, se for um ambiente sujo, de risco, ou às vezes eu opero médico, ou dentista, são tudo risco, na verdade. E maquiagem também, a gente sempre pede, você tá com uma lente dentro do seu olho. Então, qualquer coisa que cair dentro do seu olho vai te causar desconforto. Então, na verdade, assim, o que você puder fazer nessa primeira semana, ficar mais quietinho e usar os colírios corretamente é melhor, por quê? Para ocorrer essa cicatrização. Ah, Júlia, eu posso ir trabalhar? Pode, se você trabalhar num ambiente que é fechado, que é um ambiente que não tem risco de infecção, você até pode ir, desde que você use corretamente os colírios. Eu sempre falo que o início é um pouquinho mais dolorido, então às vezes o ideal é você não ir realmente, é você repousar nos primeiros dias para poder fechar esse epitélio, você não ter risco nenhum. Então depende muito do que cada um vai fazer, essa conversa é super importante. Agora, vamos lá. Isso. Cílios postiços, nem pensar. Eu acho que assim, o primeiro mês você esquece cílios postiços. Entendeu? Acho que isso é para qualquer cirurgia, na verdade, né? Porque aquilo tem uma cola, aquilo cai dentro do seu olho, fora a irritação que às vezes pode causar. Então, na verdade, eu nem indico muito. Às vezes, fugindo um pouco do assunto, né? Tem paciente que me pergunta, doutora, eu posso colocar? Eu falo, olha, você tem que pensar a longo prazo, né? Se você vai ficar colocando isso todo mês, porque isso pode causar obstrução da sua glândula, fazer seu cílio cair e você no futuro até ficar sem cílio, ficar totalmente dependente disso. Então, eu sempre sou bem, assim, rigorosa, fugindo. Mas voltando ao assunto aí, pós-cirurgia. Então, a primeira semana é o mais importante. Em específico pro Crosslink, no primeiro mês, eu recomendo também nada que você vá se expor ao sol. Na verdade, no primeiro até o segundo mês. Pelo risco que pode acontecer
de uma cicatrização em excesso, e a gente chama isso de haze. O que que é isso? Então, é o quê? É a córnea, ela pode ficar um pouquinho esbranquiçadinha se você se expor ao sol nesse período. Então, é um período delicado. Então, todo paciente que faz crosslink, eu falo, olha, você não pode ir para a praia, você não pode se expor ao sol nesse período. E isso a gente vai acompanhando de perto. Perfeito, Certo. Júlia, excelente. Mais uma perguntinha que é muito comum, porque a gente está vivendo a quarta revolução, provavelmente a revolução digital, a revolução da informação, e é uma Sim, pergunta sempre frequente. Então, sim. eu tinha ceratocone e meu crosslink, mas doutora, eu trabalho, meu ambiente de trabalho sempre envolve computador e celular. E aí, como é que eu faço se eu não estiver enxergando direito? Júlia, como é que você lida com essa demanda do dia a dia? É bem complicado, porque às vezes você vai operar um paciente e ele não vai poder usar a lente, né? Ou ele usa uma lente rígida para poder enxergar. Paciente que tem ceratocone, isso é muito comum. Aí você vai fazer crosslink, ele não vai poder usar a lente naquele momento. Vai precisar esperar essa córnea cicatrizar para a gente poder liberar ele para poder voltar a usar a lente. Então, realmente, às vezes é complicado, às vezes no início o paciente não vai conseguir enxergar. Logo na primeira semana que a gente faz a cirurgia, é normal, é uma cirurgia que, pelo fato da córnea ficar um pouquinho mais inchada no início, a visão embaça. Isso vai voltar ao normal depois de um mês. Mas a primeira semana é a pior semana, então esse paciente realmente vai ter uma certa dificuldade, às vezes, para usar o celular ou para usar o computador. Então, às vezes, a visão não melhora com óculos. O paciente que tem um ceratocone mais inicial, que a visão melhora com óculos, ótimo, você vai colocar, ele vai conseguir ver um pouco, apesar de ficar um pouco embaçado por conta do procedimento. Então, isso é importante o paciente saber, né? A gente orientar que a primeira semana, principalmente, a segunda vai ficar um pouco embaçado, isso volta ao normal. E que realmente lente de contato no início ele não vai conseguir usar, até cicatrizar essa córnea e a gente liberar o uso. Perfeito, excelente. Então, olha aí, pessoal, tem que ter um pouquinho de paciência, tá? Você tem um probleminha, foi necessário ser submetido a uma cirurgia, a cirurgia precisa do seu tempo normal para que você volte à Isso sua aí, rotina. isso, perfeito. Vamos falar um pouquinho, até o momento a gente falou basicamente do crosslink tradicional, não é isso, Júlia? Aquele que demora Sim, aproximadamente uma horinha, não é isso? Só que isso, você até que isso. falou previamente que você, ao longo desses últimos 10 anos, tem acompanhado a evolução do crosslink. Então, eu Sim, queria assim, que você falasse um pouquinho para a gente sobre as diferentes variações, porque hoje o que é que a gente faz? A gente pode diminuir o tempo, aumentando um isso, pouquinho a energia, não é verdade? E até a isso, maneira como a gente aplica o crosslink, não é isso? Não isso, obrigatoriamente, tem aquela exatamente. discussão se você faz com epitélio, sem epitélio, às vezes você usa alguma Isso, substância, por exemplo, não para desepitelizar, tem a tal de isso, ontoforese, acho que só para isso, mencionar rapidamente, você pode levantar um isso. tampinho com laser. Então, fala um Isso. pouquinho para a gente sobre essas mudanças, essa evolução, na Tá. verdade, da técnica ao longo dos últimos 10 anos. O que que eu vou... Eu vou tentar dar uma resumida, porque, Ok, assim, tem muita coisa ainda em estudo, muita exato. coisa ainda a gente viu que não funciona como o crosslink tradicional. Então, Tá. no dia a dia, a gente não tem feito ainda. Então, o crosslink transepitelial, ele tem a Isso. vantagem da gente não fazer aquela raspagem inicial que eu falei, da primeira Ok. camada da córnea. A gente usa um colírio especial que ele vai penetrar a córnea do paciente. Aí nisso aí entra a iontoforese, que é uma corrente que faz com que a riboflavina também penetre mais rapidamente. Mas todos os estudos até o momento eles mostraram que o efeito é menor, entendeu? Então, quando compara com o crosslink tradicional, não tem o mesmo efeito e depois de 1, 2 anos a doença volta a progredir. Então, até o momento, o crosslink tradicional, ele é, assim, o mais feito. E aí vamos entrar na diminuição do tempo e no Isso. aumento da energia. Ok. Vamos lá, se tentaram vários tempos, né? Diminuir até fazer um crosslink muito rápido, que Isso. de 3 minutos com uma alta energia. O que mostrou também até o momento é que esses muito rápidos também não funcionam como o tradicional. O Ok. que tem demonstrado o mesmo efeito, mas também precisa de estudo mais longo, que a gente não tem até hoje, né, para poder comparar e realmente ver se a longo prazo
Longo prazo é o quê? Depois de 5 a 7 anos, né? A gente vai realmente ter a mesma eficiência do crosslink tradicional. Então, o que a gente tem usado hoje em alguns casos é o crosslink com uma energia de 10 miliwatts, que a gente fala, e com um tempo de 10 minutos. Né? Na verdade, é uma energia de 9 com um tempo de 10, eu troquei. E aí? E nisso, a gente usa também uma riboflavina especial, que ela vai penetrar mais rapidamente na córnea. Então, hoje tem várias variáveis. A mesma riboflavina, que é essa vitamina, ela tem um carreadorzinho nela, que vai fazer com que ela atravesse a córnea um pouco mais rápido, e não só isso, ela vai fazer com que a radiação ultravioleta ela tenha uma energia maior na córnea. Então é como se o crosslink fizesse um efeito maior, para vocês poderem entender aí. Então, antes a gente usava uma riboflavina que tinha um carreador, que era com Destran. Hoje, no Brasil, principalmente, é muito comum a gente usar a hidroxipropilmetilcelulose, a famosa metilcelulose. E que ela aumenta essa energia no efeito do crosslink e também faz com que a riboflavina penetre mais rapidamente na córnea. E com isso o tratamento seja mais eficiente, mesmo que seja com um tempo menor, não 1 hora de tratamento. Então, é um tratamento que a gente fazia em 1 hora, hoje a gente faz em 30 minutos, diminuiu mais ou menos aí a metade do tempo, entendeu? Então, resumindo, é o que a gente tem feito hoje, basicamente são esses dois. O resto ainda a gente continua estudando, tem muito estudo aí, o crosslink, eu acho que todo dia está saindo artigo novo, é um assunto que as pessoas estão gostando de estudar e tá cada vez coisa mais nova aí tá surgindo, entendeu? Graças a Deus, isso é bom. Isso é muito bom. Olha, Júlia, como tem passa rápido, já se foram 37 minutos. A gente geralmente demora em média 30 minutos, mas quando o assunto é interessante, a gente segue em frente. Então, eu não vou me demorar muito tempo, não, mas eu quero fazer algumas perguntas práticas do dia a dia. Júlia, qual foi o paciente mais jovem que você operou? Qual foi o paciente mais velho que você operou? E já teve situações de você precisar fazer mais do que uma vez o crosslink? E qual foi a situação que você fez mais vezes crosslink no mesmo paciente? Vamos lá. O paciente mais jovem que eu operei tinha 7 anos. 7 aninhos. E foi tudo bem? Se comportou bem? Foi tudo bem, ajudou, foi super tranquilo. Legal. Muitas vezes, assim, por conta da ansiedade, a gente permite que algum familiar, às vezes a mãe, entre até no centro cirúrgico, que é algo que não é comum, até para poder tirar a ansiedade do paciente. Então, nesse caso, isso aconteceu, a mãe estava junto, acompanhou o procedimento para poder ficar mais tranquilo, né? Até a mãe e a criança em si. Então, muitas vezes a gente faz isso quando, por ser um procedimento que dá até para você fazer sem uma anestesia geral. Então, não foi um paciente que eu precisei sedar, colocar para dormir. Foi tudo na base realmente da conversa. E se a gente puder fazer isso, é muito melhor. Muito melhor. Com certeza. Aí vamos. O que você tinha me perguntado mais? O mais velho, né? Isso. O mais velho, eu não lembro, assim, de idade, mas já operei paciente com 39 anos, 40, o que não é muito comum. Não é comum. Poucos. O que eu já operei mais velho foram pacientes com ectasia pós-cirurgia refrativa, que é um outro assunto também. Isso, então aí já operei pacientes mais velhos, assim, até com 50 e poucos anos, que tiveram uma ectasia pós-LASIK, né, pós-cirurgia refrativa, e fiz o crosslink. Então, mas isso foge um pouco. A gente vai ter que fazer uma outra live sobre esses assuntos, então, viu, Júlia? Crosslink fora do ceratocone. Vamos organizar para fazer isso. Isso. E a outra pergunta foi? Se você precisou repetir mais do que uma vez. Essa é a mais importante. Então, vamos lá. Já precisei repetir, sim, em mais de um paciente. Foi aquilo que eu falei, né? Os pacientes mais jovens operaram com 10 anos e hoje estão com 16, 18, alguns eu precisei repetir o crosslink, sim.
A gente Mais do sabe que que nem... duas vezes? Chegou a já três Não, vezes? mas, não, Não. 3 vezes Uma, não. O não, limite duas foram vezes. 2 vezes. Ok. É, então, o limite foram 2 vezes. E funciona, assim, até onde o que eu fiz, alguns Ok. funcionaram. Ah, A gente sabe que às vezes não vai funcionar para todo mundo repetir o crosslink, tá? tá. Vai funcionar às vezes por um tempo, mas às vezes o ceratocone já é muito avançado. Então, uma coisa que é importante também, que eu acho que a gente não conversou, é o tipo de ceratocone que o paciente tem. Ok, Então, esse a gente classificação, sabe né? que, exatamente, a classificação. Ceratocones mais iniciais, moderados Isso, e graves. A gente sabe que tá. quanto mais avançada é a doença, pior é a resposta ao crosslink. E Tá. maior é a chance desse paciente precisar no futuro repetir o crosslink. Só que a gente não sabe se esse paciente vai ter uma córnea suficiente também para fazer o crosslink novamente. Júlia, Então já tem. aconteceu. Desculpa, porque viu a pergunta, senão eu esqueço. Já aconteceu na tua prática, de repente, um paciente que gera aquela discussão: o que é que eu faço? Eu faço um crosslink, eu faço um anel, um transplante. Não. Alguns dizem: sabe uma coisa? Seria transplante. Você diz: não, eu vou fazer o crosslink. E de repente o crosslink acabou Isso. tendo um resultado inesperado, até satisfatório, e você Sim, evitou um transplante de sim. córnea. Com certeza, com Com certeza. Eu certeza. tenho, né, vários pacientes assim, inclusive que eu repeti o crosslink. Ok, Então, eu acho tudo que a gente puder fazer para ok. evitar um transplante de córnea É vai ser isso. maravilhoso, mesmo que seja até para postergar. Então, esse paciente vai Isso. ficar bem mais 5 anos, ou às vezes só 3. Mas qual a importância disso? Às vezes ele vai chegar à idade adulta, 20 e poucos anos. E aí é muito melhor a gente fazer um transplante de córnea quando ele está mais velho, porque a gente sabe que o transplante de córnea ele tem uma sobrevida, ele não vai durar para sempre. E Exato, fora os riscos de um transplante de córnea. exato. Então, por isso que assim, quando a gente pode fazer o crosslink, hoje a gente também tem um tipo de crosslink para córneas finas. Então aí Isso. crosslink já tem mais coisa aí nova de crosslink. Aham. Então, hoje a gente sabe que a gente pode fazer crosslink em córneas mais finas já com segurança. Então, Legal. a gente vale a pena tentar. Depois a gente adapta uma lente nesse paciente, o paciente Isso. fica com uma visão ótima e vai evitar um transplante. É maravilhoso. Então, sempre vale a pena, com certeza. Agora uma pergunta mais técnica, eu tenho que caminhar para o final, Júlia. A gente está apertado com o tempo, mas Sim, assim, está tão com interessante o certeza. assunto. Olha só, existe uma discussão muito grande, porque semana que vem vai ter uma live também que eu vou falar sobre o segundo tratamento de ceratocone, que é um anel, né? Mas eu queria aproveitar a tua Sim, opinião, porque existe uma linha que diz o seguinte, sabe, eu vou fazer de cara já um crosslink. E eu acho que você faz entendi. parte dessa turma. Já tem outra que diz, sabe, da coisa, não vou fazer isso não, vou fazer o anel. E tem uma outra turma que quer fazer as duas coisas juntas. Vamos lá. Qual a tua opinião? Faz primeiro crosslink, faz primeiro anel, faz associação? Vamos É lá, bem você vai polêmica essa discussão. surpreender. Eu não indico crosslink assim. Chegou para o meu consultório, a primeira consulta, descobri que tem ceratocone. Não quer dizer que isso é igual a crosslink. Eu acho que Ok, cada paciente ele tem que ser avaliado como ele é. Assim, o ceratocone ele é uma doença que cada paciente tem a sua particularidade. Você tá. não consegue falar, eu vou fazer isso para esse e vou fazer igual todo mundo. Não Ok, tem uma receita de bolo. ok. Então, para alguns, eu vou indicar logo o crosslink, porque Tá, é um ceratocone mais avançado, eu não posso esperar esse olho piorar. tá. Diferente de um ceratocone muito inicial, a visão Ok. é boa, por que não acompanhar esse olho de perto? É uma família bem instruída que eu posso acompanhar, então a gente vai acompanhar. Mas vamos lá, entrando no anel, né? Hum, Se esse olho está progredindo, e eu já sei que ele está progredindo, muitas vezes eu vou fazer primeiro o crosslink. ok. E no futuro faço o anel. Mas aí Futuro, quanto tempo existe depois, mais ou menos? É outra discussão, né? outra discussão. É, Dizem também, e tem aquilo, o crosslink, o anel funciona melhor se você fizer primeiro que o crosslink, isso, porque a córnea não está enrijecida. Então, às isso. vezes, se for um candidato muito forte ao anel, às vezes Ok, eu faço o anel, ok. espero um tempo, porque você tem que esperar, eu gosto de esperar uns 3, pelo menos 6 meses. Para quê?6 meses. Para poder esse anel fazer o efeito dele em seguida fazer o crosslink.
Eu tenho até um caso bem recente, que eu fiz primeiro o anel nos 2 olhos, porque essa paciente não tinha como usar lente de jeito nenhum. Eu sou muito fã de lente de contato, mas eu tentei tudo e não teve como, então fiz o anel. Era uma paciente que eu não sabia se estava progredindo ou não, tinha 17 anos, e depois do anel eu acompanhei. E ela realmente progrediu. E aí, em seguida, 6 meses, eu fiz o crosslink. E ela tá ótima. Então, assim, cada caso é um caso. Como agora eu tô com um paciente que, na verdade, eu tô pensando em fazer junto. Porque ele é um paciente um pouquinho mais complicado. Talvez eu vou ter que fazer uma sedação. Então, aí eu tô pensando em associar para não ter que repetir uma outra cirurgia depois com sedação. Então, nesse caso, acho que vou fazer junto, ou no mesmo ato cirúrgico, o crosslink e o anel. Então, é aquilo que eu te falei, depende muito do caso. Eu não sou aquela pessoa que sigo, diagnosticou, é crosslink agora e acabou. Não, acho que depende de como é o paciente. Por isso que é muito importante, né, a avaliação com um especialista em córnea. Isso é uma pergunta que alguém fez. Eu tenho um paciente, eu tenho um parente próximo a mim, e ele tem ceratocônia, e eu passo com um médico oftalmologista generalista ou passo com um especialista em córnea? Acho que de preferência com um especialista em córnea, não é isso? Sim, com certeza, com certeza. Eu acho que ele que vai poder te proporcionar todas essas opções que existem para o tratamento do ceratocone e individualizar o seu tratamento. Então, o que é importante? Hoje, o tratamento do ceratocone ele é muito individualizado. E realmente só um especialista vai poder fazer isso pelo paciente com ceratocone. Júlia, a gente precisa encerrar, mas eu tenho um desafio para você. Como eu sempre tenho para os meus convidados, você tem 1 minutinho para você tentar resumir tudo, pelo menos só sobre crosslink. Fala sobre ceratocone, senão a gente vai ter tempinho. Fala o que é crosslink, quais são as indicações, as contraindicações e as variações de técnica, rapidinho. Nossa, 1 minuto, então vamos lá. Então, o crosslink é uma cirurgia que tem o objetivo de enrijecer a córnea e, com isso, impedir a progressão da doença. Então, esse é o principal objetivo e é o porquê a gente indica o crosslink, certo? Vamos lá. O crosslink que a gente usa hoje ou seria o crosslink tradicional ou o crosslink que a gente chama de fast, rápido, que a gente faz mais ou menos em uma radiação de 10 minutos, durante 10 minutos, e a medicação antes também entre 10 e 15 minutos. Vamos lá, resumindo, contraindicação. Então, às vezes, o ceratocone já é muito avançado, ele tem uma cicatriz na córnea, uma opacidade central. Então, já é uma fase final do ceratocone. A gente não tem mais como fazer o crosslink. Então, esse caso não tem jeito. É um candidato a fazer um transplante de córnea. Certo? Córneas muito finas, como eu falei. Hoje, dependendo da espessura da córnea, a gente diminui também a energia que a gente faz e o tempo. Então, já existe um protocolo que a gente diminui a energia e o tempo do crosslink. E com isso, podemos fazer esse tratamento em córneas finas. Então, isso também é possível. Mas o quê? Só isso, porque nosso tempo acabou, mas eu queria o seguinte, se por acaso alguém precisar encontrar a Júlia Gomes Fernandes Pólido, onde é que ela te encontra no teu endereço fixo na tua clínica ou nas tuas redes sociais? Fala pra gente, Júlia. Vamos lá, minha rede social, acho que vocês já viram aí, o Instagram é doutora Júlia Polido. Eu moro em Vitória, Espírito Santo. Minha clínica, o nome é Instituto da Visão. Dentro do meu Instagram vocês também vão conseguir ver. Eu atendo tanto na minha clínica em frente a um dos maiores hospitais de Vitória, que é o Hospital da Unimed, e atendo também dentro do Shopping Vitória, do Centro Médico. Pronto, então ficou fácil agora de encontrar a doutora Júlia. Júlia, eu queria mais uma vez te agradecer muitíssimo, foi muito legal. Olha, ficou quitada para o próximo ano, viu? Quando a gente for falar sobre Júlia, eu já deixo reservado na tua agenda, porque até lá a gente vai ter umas coisas bem legais. E quem sabe a gente se organiza para fazer uma live sobre crosslink extraceratocone, doenças ectásicas não ceratocone. Audiência, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Eu gostaria de vocês não esquecer de curtir esse conteúdo, clicar lá no joinha esse conteúdo, compartilhe esse conteúdo, tá bom? A nossa intenção é compartilhar experiência, informação de qualidade com a nossa audiência. Júlia, muitíssimo obrigado. Um abraço ao esposo. Um abraço. Um abraço aos filhos. Audiência, muitíssimo obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Próxima quarta-feira a gente tem encontro marcado aqui no nosso canal para a gente continuar falando sobre ceratocone.
Junho e Violeta. Tchau, pessoal. Muito Tchau, obrigado, viu, pessoal. Boa Júlia? noite. De Foi um nada, um prazer. Tchau, tchau. prazer. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.